A Bíblia, à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 27. O Senhorio de Cristo. Uma das verdades mais vitais nesta revelação ao homem é o fato de que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Hoje, neste universo, Cristo ocupa a posição de Senhor. O seu ministério como Senhor é tão importante que nós não o estudamos na lição 25, na qual estudamos o presente ministério de Cristo. Saber que Jesus é Senhor é essencial para uma vida cristã vitoriosa. Por isso, vamos dedicar 2 lições completas ao seu estudo. Mais de 700 vezes, o título Senhor é dado a Cristo no Novo Testamento. Cristo recuperou o senhorio sobre a criação, o qual Adão havia perdido. Cristo é Senhor sobre o pecado, as doenças, a morte e as forças da natureza. Cristo ocupa a mais alta posição no universo. Contudo, a maior e mais bendita verdade de todas é que Cristo se torna o Senhor pessoal do homem. Nas lições anteriores, vimos o direito do homem à justiça, à vida eterna e etc. Nesta lição, número 27, veremos que todo homem tem o direito legal aos benefícios do senhorio de Cristo. Estudaremos este assunto em 4 divisões. A primeira divisão é Satanás, o Senhor. A segunda é Cristo, o vencedor. A terceira é Cristo feito Senhor. E a 4ª divisão é Cristo, o Senhor pessoal do homem. No esboço acima, temos, em resumo, a história da redenção. O senhorio de Satanás. A palavra de Deus nos revela, e os fatos da vida dão testemunho, que Satanás é o senhor do homem natural. Cristo mostrou que reconhecia isso quando chamou Satanás de príncipe deste mundo. Lemos isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, onde o Senhor Jesus disse, abre aspas, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, fecha aspas. Na revelação que Paulo recebeu, Satanás é chamado de o Deus deste mundo. Vemos isso na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde é dito, abre aspas, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos para que não lhes raiasse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, fecha aspas. Tradução brasileira. Satanás e suas legiões são chamados de dominadores espirituais deste mundo. Vemos isso em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde é dito, abre aspas, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, fecha aspas. O homem natural está vivendo de acordo com as regras de Satanás e suas legiões. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, lemos, abre aspas, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, fecha aspas. Contudo, no início, Satanás não tinha esta autoridade sobre a raça humana ou a criação. O homem era o Senhor original. Deus deu ao homem o domínio sobre as obras da criação, fazendo do homem o seu vice-governador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, lemos, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Fecha aspas. O homem, mesmo em seu estado caído e dominado, leva dentro de si
traços de sua posição original como vice-governador de Deus. Em suas descobertas no campo da ciência, suas classificações de conhecimento e seu entendimento e utilização das forças da natureza, o homem tem mostrado a capacidade de sua mente em associação com a mente do Criador. O homem, que uma vez governou a criação, ainda mostra a capacidade como vice-governador de Deus por multiplicar e aperfeiçoar os produtos de origem animal e vegetal. O homem tem feito as águas abundarem. Ele tem transformado desertos em jardins. O seu ser tem se emocionado com a harmonia do som, forma e cor de toda a criação e os tem reproduzido em oratória, em esculturas de mármore, em telas e em jardinagem paisagística. O homem era o rei da natureza, investido com autoridade real. Foi para o homem que a terra foi criada e convertida em um lar. Um único e eterno ser humano significa mais para o coração de Deus do que todo o universo. Contudo, o homem obedeceu à voz de Satanás, cometeu alta traição e se tornou seu súdito. Satanás desejava governar este mundo. Ele desejava a posição que o homem ocupava. Satanás obteve essa posição por se tornar o governador do homem. Satanás se tornou o governador do homem por transmitir sua natureza a ele e se tornando para o homem o que Deus deveria ter sido, ou seja, seu pai. Veja Gênesis, capítulo 2, versículos 15 ao 17 e capítulo 3, versículos 1 ao 24. Pela entrada da morte espiritual, a qual estudamos anteriormente, e através de seu reinado sobre a humanidade, Satanás tem governado como Senhor. Estude cuidadosamente outra vez Romanos capítulo 5, versículos 12, 14, 15 e 17, juntamente com Hebreus capítulo 2, versículo 14, a respeito da autoridade da morte. Que enchente de sofrimento e miséria o reinado de Satanás trouxe ao coração humano. Ao homem foi dado o domínio sobre todas as obras das mãos de Deus. O homem colocou este vasto domínio nas mãos de Satanás. O homem passou do senhorio para a escravidão. Até mesmo os reinos animal e vegetal têm gemido sob o senhorio de Satanás. Veja Romanos capítulo 8, versículos 20 ao 24. Mas Deus não deixou o homem em sua condição desesperadora para sofrer eternamente sob o reinado de Satanás. Na própria presença do crime de alta traição de Adão, Deus deu a promessa de alguém que quebraria legalmente o senhorio de Satanás sobre a raça humana. Nós já estudamos plenamente o significado desta profecia em Gênesis capítulo 3, versículos 15 ao 18. Cristo, o vencedor. Deus não podia anular o que Adão havia feito e o homem deveria aguardar até que o libertador viesse. Cristo quebrou o senhorio de Satanás sobre a raça humana. Ele reduziu a absolutamente nada aquele que por eras reteve a autoridade no reino da morte. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 14. Existem coisas aqui que precisamos notar. Cristo não reduziu Satanás a nada em favor de si mesmo. Satanás nunca foi senhor sobre Cristo. O Filho de Deus, que havia vivido na eternidade em igualdade com o Pai, jamais foi tocado pelo crime de alta traição de Adão, o qual tornou Satanás o senhor da raça humana. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 2 ao 8. Mesmo quando Cristo se tornou homem, ele esteve livre do domínio de Satanás, pois ele não nasceu de geração natural. Ele era Deus, encarnado, e por causa de sua divindade, Cristo permaneceu maior do que Satanás e seus dominadores do mundo. Cristo disse, abre aspas, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Fecha aspas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Este versículo também poderia ser lido assim: aí vem o príncipe do mundo, e Satanás não tem parte comigo.
A encarnação de Cristo não estabeleceu nenhuma relação entre ele e Satanás. A humanidade de Cristo não o sujeitou ao Deus deste mundo. Cristo possuía o mesmo tipo de humanidade que Adão possuía antes de seu crime de alta traição. Por isso, na vida de Cristo sobre a terra, temos um exemplo de vida de um homem livre do senhorio de Satanás. Satanás obedecia a ele. As doenças e enfermidades foram suas servas, e todas as forças da natureza obedeciam ao seu comando. Por isso, podemos ver que Cristo não venceu Satanás em favor de si mesmo. Ele venceu Satanás em favor do homem. Ainda que Cristo fosse livre do domínio de Satanás e o homem não, Cristo podia quebrar o poder da doença sobre a vida do homem e expulsar demônios, mas a humanidade permanecia ainda dentro da autoridade de Satanás. A raça humana precisava ser liberta de seu senhorio. Ela necessitava da libertação de sua natureza, da qual veio o egoísmo, a inveja, o reinado do pecado, as doenças e a rebelião contra Deus. O senhorio de Satanás sobre a humanidade e sobre o indivíduo precisava ser quebrado por um homem. Por isso, na cruz, Cristo se identificou com a morte espiritual, ou seja, a natureza de Satanás, e, como alguém em união conosco, Cristo venceu Satanás em favor da raça humana. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz, abre aspas, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fecha aspas. Não conhecemos a exata natureza daquele combate. Somente sabemos que, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, como homem, em nosso favor, ele despojou de si mesmo os principados e as potestades que ele havia derrotado. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz, abre aspas, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Fecha aspas. Não conhecemos a exata natureza da traição de Adão, pela qual Satanás se tornou seu senhor e senhor da raça humana. Mas sabemos que, quando Adão ficou diante de Deus no jardim, sua natureza havia sido mudada e que, em sua vida, um novo mestre estava reinando, ou seja, Satanás. Apesar de não sabermos exatamente como, nós sabemos que um homem coroou Satanás como senhor da raça humana. Em Lucas capítulo 4, versículos 6 ao 12, vemos que Satanás disse, abre aspas, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser, fecha aspas. Mesmo assim, não sabemos exatamente como, mas sabemos que um homem, Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, destronou este Senhor coroado pelo homem, que foi Satanás. E quando Cristo entrou com seu próprio sangue no Santo dos Santos, Deus reconheceu que a completa redenção da autoridade e domínio de Satanás havia sido efetuada em favor da raça humana. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz, abre aspas, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, fecha aspas. O primeiro homem foi expulso da presença de Deus porque Satanás havia se tornado seu mestre e a raça humana foi identificada nessa rejeição. Veja Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Então chegou o tempo quando um homem, o qual uma vez havia sido feito pecado e desamparado de Deus, entrou no Santo dos Santos e foi jubilosamente aceito, porque o reinado de Satanás sobre o homem havia sido destruído. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz, abre aspas, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Fecha aspas. O homem havia sido santificado pela oferta de Cristo. A palavra santificar significa colocar à parte, separar.
O homem não havia sido somente libertado do domínio de Satanás, mas também havia sido tão separado da autoridade de Satanás como Cristo era antes de ter se tornado pecado. Ali havia sido feita uma remissão dos pecados, os quais eram o resultado da morte espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 18 diz, abre aspas, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, fecha aspas. E o homem havia sido declarado perfeito diante de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz, abre aspas, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, fecha aspas. Quando Cristo foi aceito e se assentou no próprio Santo dos Santos, à direita de Deus, toda a raça humana também foi aceita e se assentou com Cristo. Veja Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Cristo é o vencedor, porque ele quebrou o senhorio de Satanás sobre o homem. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz, abre aspas, e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, fecha aspas. Cristo, Senhor coroado. Por causa desta vitória como homem sobre Satanás, Deus coroou a Jesus como Senhor. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou sobre todo o governo e autoridade e poder e domínio. Veja Efésios capítulo 1, versículos 12 ao 22. Esses governos, autoridades e domínios eram de Satanás. Agora, não em favor de si mesmo, porque Cristo sempre foi maior, mas em favor do homem, Cristo foi ressuscitado. A vitória de Cristo foi a completa libertação do homem do governo, autoridade, poder e domínio de Satanás sobre sua vida. O domínio, o qual o homem uma vez teve, não foi devolvido diretamente a ele, a fim de que ele não o perca novamente. Por isso, o senhorio perdido foi dado a Cristo, que o mantém para o homem. Deus fez de Cristo Senhor. Vemos isto em Atos capítulo 2, versículo 36, onde é dito, abre aspas, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Fecha aspas. O anjo disse, abre aspas, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 28, versículo 6. Cristo, o Filho do Homem, havia ressuscitado dentre os mortos e quebrado o senhorio de Satanás. Efésios capítulo 1, versículos 19 ao 21, diz, abre aspas, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Fecha aspas. Deus coroa a Jesus como Senhor quando lhe dá um nome que está acima de todo nome e investe neste nome a autoridade de sua conquista. Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11, diz, abre aspas, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha aspas. Tudo o que Cristo é como Senhor, ele o é por nós, pois a autoridade de seu senhorio foi investida em seu nome, e esse nome é nosso, como vimos numa lição anterior. Cristo foi feito Senhor em nosso favor. Efésios capítulo 1, versículos 22 ao 23, diz, abre aspas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas,
o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Fecha aspas. Em nossa próxima lição, estudaremos Cristo, nosso Senhor pessoal. Veremos o que o senhorio de Cristo significa para nós pessoalmente. Questionário 1. Dê 3 escrituras que mostram que Satanás é o senhor do homem natural. 2. Como Satanás obteve sua autoridade sobre o homem? 3. De que modo o homem ainda mostra traços de sua posição original como vice-governador de Deus? 4. Mostre claramente por que Cristo não teve que vencer Satanás em favor de si mesmo. 5. Qual escritura mostra que Satanás jamais teve qualquer domínio sobre Cristo? 6. Explique Hebreus capítulo 2, versículo 14. 7. O que Colossenses capítulo 2, versículo 15 revela. 8. O que significa o fato de Deus ter aceitado o sangue de Cristo quando ele entrou no Santo dos Santos. 9. Explique Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11. 10. Você estudou cuidadosamente cada passagem bíblica na lição?